A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos de volta das férias. Espero que você tenha tido ótimas férias, que tenha aproveitado para estudar o que ficou ali atrasado dos meses anteriores e que você possa ter voltado para esse novo ciclo de estudos com muita vontade, com muita perseverança. Eu sei que estudar a palavra, estudar apostilas, buscar um tempo, né, para estar estudando é difícil, mas receba este meu conselho. Não desista, vai valer a pena no final, com toda certeza. E estamos aqui para a nossa mais nova matéria, que tem como título Angelologia. Que matéria maravilhosa! Para você que está assistindo aqui o nosso canal da Igreja AD Missão para o Mundo, nosso canal no YouTube, onde eu posto as nossas aulas de teologia para os nossos alunos que fazem à distância, e você não me conhece, meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou professora de Bíblia há mais de 20 anos e sou bacharel em teologia com pós-graduação em Novo Testamento. Gravamos estas aulas para ajudar os nossos alunos que precisam estudar a Bíblia, mas que não podem estar na sala de aula. Então, nós os ajudamos com esses vídeos gravados. Espero que você tenha um bom proveito. Se você gostar, dê um like. Se você tiver dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se você desejar conhecer a nossa igreja ou estudar conosco, nós também vamos deixar aí o link para você poder entrar em contato conosco. Vamos para as aulas? Vamos para a aula! Nós estamos com a apostila nova e na apostila nova nós fizemos algo bem interessante, que é este quadro aqui que mostra conselhos para o estudante, e é muito importante. Ele cabe tanto para os estudantes que estão fazendo presencial a aula, quanto para os estudantes que estão fazendo à distância. Esses conselhos são 4. Primeiro, estude em lugares reservados, evite ambientes com sons, ruídos e falatórios, pois você pode perder sua concentração no estudo. Então, são conselhos para que você possa ter um aproveitamento melhor no seu estudo, principalmente da apostila, dos livros que nós indicamos. Então, procure um lugar silencioso, um lugar reservado para você estudar. Segundo, leia e estude cada matéria durante a semana. Reserve pelo menos 1 hora por dia para fazer isso. Você que estuda à distância precisa ser muito responsável, dedicado, porque vai exigir de você um pouco mais de dedicação. Sim, então reserve pelo menos 1 hora por dia para você colocar em dia os seus estudos, fazer suas anotações, assistir a esse vídeo, ler a apostila. Então, não faça como aquelas pessoas que dizem que vão estudar à distância, mas nunca pegam na apostila para ler e nunca param para assistir o vídeo e fazer suas anotações. Vamos para o terceiro? Faça anotações, especialmente aquelas que lhe causam dúvidas. É muito importante anotar. É através da anotação que o seu cérebro vai gravar muito mais aquilo que foi estudado. E a quarta, formule perguntas ao professor. Assim, tanto você como ele ficarão especialistas no aprendizado. Quanto mais perguntas você formula para o professor, você vai tirando as suas dúvidas e eu tenho certeza que o seu professor, que no caso sou eu, vou ficar muito feliz em esclarecer as suas dúvidas. Tudo bem até aqui? Você gostou dos nossos conselhos para o estudante? Espero que sim. Então, vamos dar início à nossa matéria? Angelologia. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, a gravura ficou um pouco clarinha, mas nós vamos estudar sobre os anjos. Estudar angelologia é envolver-se em um dos temas mais empolgantes das escrituras sagradas. A presença dos anjos pode ser notada em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Podemos ver o desenvolvimento do ministério desses seres celestiais no Éden, na história do povo de Israel e na história da igreja do primeiro século. A palavra angelologia significa literalmente estudo dos anjos ou doutrina dos anjos.
Sua origem vem da junção de dois termos gregos antigos, ângelos ou ágelos, que significa mensageiro, embaixador ou enviado, e logos ou logia, que significa estudo, tratado, ciência ou doutrina. Mas no hebraico existe a palavra malak, que também significa mensageiro, alguém que é enviado. Lá em Marcos capítulo 1, no versículo 2, por exemplo, o termo ágelos é atribuído a João Batista. Está escrito assim: eis que eu envio o meu anjo, ágelos, ante a tua face. E é atribuído justamente a uma pessoa, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Enquanto que a palavra malak, que é o hebraico, é usado na profecia original, correspondente em Malaquias 3:1. Olha que interessante. Lá no Evangelho de Marcos, quando se cita a profecia de Malaquias, a palavra usada ali para mensageiro que vai adiante de ti, ou o meu anjo, é usado o termo grego ágelos. Enquanto que no hebraico, lá na profecia original, em Malaquias 3:1, a palavra usada para mensageiro é malak. Deu para você entender? Portanto, a angelologia é o ramo da teologia sistemática dedicada a investigar a natureza, a origem, a classificação e o papel dos anjos na história bíblica. Isso é muito importante. Quando você estudar sobre anjos e tirar as suas dúvidas, você vai estar apto para ajudar outras pessoas também em suas dúvidas sobre anjos. Vamos começar com a origem dos anjos? A teologia bíblica estabelece que os anjos são seres criados por Deus, anteriores ao ser humano e ao princípio do mundo físico. Eles não possuem natureza eterna nem autoexistente, foram formados com o propósito de servir, louvar ao Criador e atuar como mensageiros e ministros da sua vontade. Nós vamos ver já já os textos bíblicos, mas para você entender que lá em Jó fala que quando Deus estava colocando as bases da terra, né? Colocando ali sua fundação, os anjos de Deus, o exército celestial, já estavam se alegrando junto de Deus ali, se regozijando com a criação do universo. Ou seja, isso indica que os anjos foram criados antes de Deus criar a própria terra. Um outro ponto aqui que mostra é que eles não possuem uma natureza eterna e nem são autoexistentes. Eterno apenas Deus, o Criador. As criaturas, elas podem ser imortais, não morrer, mas elas tiveram um princípio, um início. Eterno é algo que não possui nem princípio e nem possui um fim. Uma outra coisa também importante aqui é o propósito dos anjos. Para que Deus os criou? E nós vamos ver aqui também no texto bíblico que Deus os criou para adorá-lo e servi-lo. Vamos falar também sobre livre-arbítrio angelical, já já. Como os anjos foram criados? Os anjos foram criados diretamente por Deus através da sua palavra, a partir do nada, ou seja, sem a necessidade de matéria preexistente. A teologia sistemática detalha o método e as condições dessa criação através dos seguintes pontos: criados por meio da palavra e de Cristo. Eu coloquei aqui a diferenciação, mas você sabe que a palavra, que é a força criadora de Deus, no princípio, era o próprio Jesus. Ele era o Verbo que se fez carne. Ele era a palavra que criava todas as coisas no princípio.
O Salmos 33:6 afirma que o exército dos céus, anjos, foi feito pela palavra do Senhor e pelo sopro da sua boca. O Novo Testamento esclarece lá em Colossenses 1,16 que Jesus Cristo foi o agente ativo da criação de todas as coisas invisíveis e o que inclui os seres celestiais. Eu não vou estar lendo alguns textos bíblicos aqui para que o nosso vídeo não fique tão longo, mas você que estiver assistindo este vídeo com a sua apostila em mãos, também esteja com a sua Bíblia, para que você possa estar consultando os textos bíblicos que serão citados. Criados simultaneamente. Diferente dos seres humanos que povoam a terra por meio da reprodução ao longo do tempo, os anjos foram criados de uma só vez. A Bíblia se refere a eles como uma multidão incontável. Isso está em Hebreus 12:22. Mas esse número é fixo e definitivo, pois anjos não se casam nem geram filhos. Se você aí pensava que existe anjinhos, bebezinhos, né, com aquelas asinhas, igual tem lá na Igreja Católica, as gravuras, saiba que os anjos não possuem sexualidade, no sentido de ter o anjo e a anja e os dois se unirem para produzir anjinhos. Isso não existe. Os anjos foram criados em um número incontável de uma só vez e esse número é um número fixo. Ele nem foi nem diminuído e nem aumentado desde o momento em que eles foram criados. O que acontece com o mundo angelical foi o que aconteceu, na verdade, no mundo angelical foi uma divisão. A terça parte foi lançada por terra. E nós vamos chegar lá nesse ponto onde nós vamos falar sobre a origem do mal. Criados em estado de perfeição. Eles foram criados perfeitos em santidade, com grande poder, inteligência e beleza, sem qualquer inclinação original para o mal. Deus os criou com a capacidade de escolher livremente amá-lo e obedecer-lhe, razão pela qual parte deles pôde optar pela rebelião mais tarde. Viu só que eu falei do livre-arbítrio? É muito interessante. Eles foram criados num estado de perfeição, santidade, grande poder, inteligência, beleza, mas eles não possuem inclinação para o mal. E Deus os fez com uma capacidade de escolher livremente amá-lo e obedecê-lo. E o inimigo, e nós vamos chegar nesse ponto mais para frente, eu vou dar aqui apenas um rascunho bem rápido. O inimigo, ele coloca uma narrativa, e é o que se entende, para convencer estes anjos a segui-lo e se rebelar contra Deus, porém, não há mais como eles mudarem essa decisão. Eles tinham livre-arbítrio, e têm ainda, mas eles tinham livre-arbítrio para decidir entre Deus e Satanás apenas naquele momento. Quando a decisão foi tomada, tanto dos anjos que permaneceram fiéis, quanto dos anjos que se rebelaram, ali a decisão foi eterna. Eles possuem livre-arbítrio, mas não o livre-arbítrio para decidir entre voltar, vamos imaginar que aqueles que se rebelaram juntamente com Satanás se arrependeram. Então eu vou voltar agora para a glória e pedir perdão a Deus e pedir para voltar ao meu estado original. Eles não podem mais fazer isso. Assim como aqueles que guardaram o seu lugar, né, o seu principado, como está escrito lá em Judas, estes também não podem mais dizer assim, estou cansado de estar aqui, vou seguir Satanás. Não é possível haver esse tipo de livre-arbítrio. Eu e você, seres humanos, nós temos esse tipo de livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? De decidir entre Deus e o inimigo, entre servir a Deus e servir ao mundo. Eu tenho a liberdade de estar servindo a Deus
e decidir não servir mais e ir embora, servir ao diabo. Quando eu estiver lá servindo ao diabo, eu posso cair em si e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para o meu pai, vou voltar para minha casa. Eu não quero mais saber de estar servindo ao diabo. E voltar, tomar a decisão de voltar, me arrepender, pedir perdão a Deus e Deus me aceitar e me perdoar. Por que que os anjos, mesmo tendo livre-arbítrio, assim como nós, os seres humanos, não podem fazer isso? E a resposta é o tempo. Não sei se você sabia disso, se você também não concorda ou pensa diferente, você é livre para colocar aí nos comentários, mas eu tenho certeza que depois da minha explicação você vai entender. Os anjos não têm o tempo a favor deles como eu e você temos. É isso mesmo. Nós, os seres humanos, temos o tempo ao nosso favor. Enquanto estamos vivos, possuímos o tempo ao nosso favor. Então, podemos tomar decisões e mudá-las enquanto estamos vivos. Tanto que, quando uma pessoa está num leito de morte, ali, né, prestes a partir, há sempre aquela ânsia da família, principalmente se uma família é cristã, e ela quer que aquela pessoa venha a ser salva, venha a ter um encontro com Cristo. Ela busca de todas as maneiras fazer com que essa pessoa, ainda ali no leito de morte, aceite a Jesus como Salvador, ou seja, tome a decisão, isso, que ela possa mudar a sua decisão. Se ela não servia, que naquele momento ela decida-se por Cristo. Por quê? Porque ainda há tempo. Porém, após a morte, como está escrito no livro aos Hebreus, segue-se o juízo. Porque após a morte não existe mais tempo. O tempo deixa de existir. E aí passamos a ser, vamos dizer assim, passamos a estar na mesma situação dos anjos, que é ser atemporal. Não existe o tempo para os anjos, existe o tempo para nós, os homens. E por isso temos esta possibilidade de mudar de ideia, tomar a decisão, se arrepender e voltar atrás, porque ainda estamos com tempo a nosso favor. Mas após a morte não existe mais o tempo, segue-se o juízo, a decisão que foi tomada. Por isso que o que aconteceu com os anjos na rebelião foi o livre-arbítrio, eles exerceram o livre-arbítrio, mas aquela decisão, ela é eterna. Ela foi uma decisão única e eterna. Aí você pode me perguntar, então, você está dizendo que ele tem livre-arbítrio, mas então eles não têm mais? Tem. Por quê? O que vamos dizer assim, se caracteriza o livre-arbítrio? Poder de decidir, poder de julgar, poder de tomar decisões. E eles, os anjos, têm essa liberdade. Um exemplo muito interessante que eu vejo na Bíblia é o exemplo do anjo Gabriel quando foi levar a mensagem para Zacarias sobre o nascimento de João Batista. E quando ele coloca ali a sua mensagem, que ele recebeu da parte de Deus, Zacarias não acredita, ele duvida, na verdade. E então o anjo diz: porque você duvidou da minha palavra, você ficará mudo. Veja, esta atitude do anjo não foi Deus quem mandou. Ele não está ali obedecendo uma ordem explícita de Deus. Não, ele está fazendo algo pela vontade dele. Ele decidiu isso. Ele diz claramente: porque você não acreditou em mim, nas minhas palavras, você ficará mudo e só voltará a falar quando todas estas coisas que eu disse para você tiverem acontecido. Veja, isso é um exemplo de livre-arbítrio, de alguém tomar uma decisão seguindo a sua própria vontade. Dizer assim, é isso que eu quero que aconteça e é isso que vai acontecer. Então, para que você possa entender que eles possuem sim livre-arbítrio para decidir,
ir, voltar, e como o exemplo que eu dei agora do anjo Gabriel, mas não livre-arbítrio de decidir entre Deus e o diabo. Diferente de nós que estamos vivos e que temos o tempo a nosso favor, ainda há tempo de decidir. Você que não serve ao Senhor, ainda há tempo de decidir servir. Você que não serve e deseja servir, e você que serve e quer deixar, saiba que ainda há tempo, porém é melhor servir ao Senhor. Então, para a gente dar continuidade, espero que você tenha entendido e espero que, se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários, porque o tema de anjos é muito, muito maravilhoso e é um tema assim que eu gosto demais de falar. Nós vamos então fechar. Eu vou nesse último ponto, que o nosso horário já está bastante estendido, mas nesse último ponto aqui nós vamos falar sobre a habitação dos anjos. E depois a gente retorna na próxima aula com a hierarquia angelical e mais alguns outros temas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Onde habitam os anjos? Entendemos que estas são distintas por várias atividades, ou seja, a habitação dos anjos, ela é diferente dependendo da atividade do anjo. A Bíblia declara que os anjos de Deus são organizados e são distribuídos em distintas ordens e graus. Trata-se, portanto, de uma habitação numa dimensão celestial. Com base em Daniel, no seu capítulo 10, e o versículo 12 e 13, eu vou pedir para que você leia na sua Bíblia. Esse texto é muito importante. A teologia cristã aponta para uma dimensão espiritual, muitas vezes chamada de mundo invisível ou regiões celestiais, onde esses seres transitam e interagem. Quando eu digo esses seres, eu estou me referindo tanto aos anjos quanto às hostes espirituais da maldade. É isso mesmo, a gente vai ver isso lá em Efésios 6, 12, que também estão numa região celestial ou dimensão espiritual. O texto descreve uma batalha. Vejamos a dinâmica do conflito espiritual. Você que leu lá em Daniel 10, versículo 12 e 13, você vai ver que lá se refere a uma batalha em uma dimensão espiritual. A resistência. Em Daniel 10, 13, o anjo relata que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele. Isso demonstra que entidades espirituais malignas exerciam forte influência na região para impedir os propósitos divinos. É isso mesmo. Nós vamos ver depois na hierarquia angelical a respeito desta questão dos príncipes. Príncipe do reino da Pérsia, príncipe do reino da Grécia. Essa classificação tanto do mundo angelical como das hostes espirituais da maldade, que tem uma classificação hierárquica, onde uma delas é chamada de principados. E segundo o estudo da teologia cristã, eu sei que existe algumas teologias muito conhecidas até como a teologia da batalha espiritual, onde se enfatizava muito essa questão dos demônios territoriais, mas na teologia cristã, quando estamos estudando a teologia sistemática, entendemos pela Bíblia, com base bíblica, que existe sim príncipes de regiões, príncipes de estados, príncipes de lugares onde eles são reservados para cuidar, para proteger. A Bíblia se refere a Miguel, e nós vamos chegar ao texto bíblico disso, demonstrando que ele é o príncipe do povo de Israel, para o ajudar, para o socorrer e o defender. E neste caso aqui, nós estamos vendo um príncipe do reino da Pérsia, porém do lado maligno, ou seja, um príncipe que também domina aquela região, buscando ser opositor à obra de Deus ali naquela região.
Para os irmãos entenderem, tanto que eu coloquei até aqui, né, o príncipe do rei resistiu a ele. E isso demonstra que entidades espirituais malignas exerciam forte influência na região para o quê? Impedir os propósitos divinos. Agora vem a intervenção. A menção de Miguel, descrito como um dos primeiros príncipes, que veio em auxílio do mensageiro, que era Gabriel, revela uma hierarquia e uma atuação ativa de anjos de Deus nesta mesma dimensão. Então, nós temos aqui a atividade dos anjos de Deus, realizando o trabalho e os propósitos divinos, e temos a atividade das hostes espirituais da maldade, tentando impedir os propósitos divinos. Conexão com a terra. O Novo Testamento reforça esse conceito em Efésios 6,12, que descreve a luta cristã contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Viu só? Demonstra uma batalha espiritual, numa dimensão espiritual, onde os anjos estão realizando os propósitos de Deus e o inimigo, as hostes espirituais da maldade, que atuam neste mundo tenebroso, tentando impedir. Essa dimensão é uma esfera espiritual invisível e paralela ao mundo físico, onde ocorre um conflito cósmico entre as forças do bem, que são os anjos, e do mal, que são os demônios. É claro, e nós vamos ainda falar sobre isso, que aqui eu não estou trazendo para os irmãos uma aceitação ou afirmação ao dualismo. O que é o dualismo? É um pensamento, um conceito de que as forças do bem lutam contra as forças do mal de forma igualitária, e isso não existe. As forças do mal não têm poder igual às forças do bem. A verdade é que as forças do mal já foram derrotadas por Cristo na cruz do Calvário. O que acontece é uma tentativa das forças do mal de impedir os propósitos de Deus. E é onde entra a força do bem, a ação poderosa dos anjos para resistirem ao inimigo. E é claro, como já somos vencedores em Cristo Jesus, trazer para a igreja as respostas, trazer para a igreja a vitória que já é garantida por Cristo. O texto de 1 Reis, aqui eu vou dar para vocês um outro exemplo, onde mostra a mesma dimensão, perdão, esta mesma dimensão espiritual em atividade. Está no texto de 1º livro dos Reis, no seu capítulo 22, e o versículo é o 19 ao 22. Leia, por favor. É muito importante que você, meu aluno, que está estudando sobre angelologia, para que você verdadeiramente guarde o conhecimento, que você não só assista aos vídeos, acompanhe na apostila, como você também leia os textos bíblicos. É um dos relatos mais impressionantes e intrigantes do Antigo Testamento sobre como funciona a corte celestial e a soberania de Deus. Nele, o profeta Micaías descreve uma visão da sala do trono divino. É claro que aqui mostra que os anjos estão na presença de Deus, numa sala do trono divino, onde o trono de Deus é visto. Porém, não significa, e aí nós vamos ver que acontece a chegada de um espírito maligno, não significa que este lugar seja o trono de Deus, onde Satanás não pode mais voltar. Seja o lugar onde eles foram expulsos. Mas, mas mostra exatamente uma dimensão espiritual onde Deus se faz presente ali, junto com os anjos. E naquele lugar, por permissão de Deus, o inimigo tem, dependendo da permissão de Deus, a possibilidade de entrar. O contexto do relato. O rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá queriam guerrear contra a Síria.
400 falsos profetas disseram que eles venceriam, pois queriam apenas agradar o rei Acabe. Chamado às pressas, o verdadeiro profeta Micaías revela o que realmente estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Um espírito mentiroso. Deus pergunta quem enganaria Acabe para que ele marchasse para a morte. Um espírito se voluntaria dizendo que seria um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E aí acontece a permissão de Deus, não a autoria. Deus não cria a mentira, pois ele é santo. No entanto, ele permite que esse espírito enganador haja como uma forma de julgamento sobre Acabe, que já havia rejeitado a verdade por toda a sua vida. Aqui eu fiz apenas pequenos resumos, mas se você ler o texto, você vai entender do que eu estou falando e você vai perceber o quanto este lugar onde os anjos se reúnem com Deus para receber instruções, para serem direcionados, é como uma sala de reunião e ali, pela permissão de Deus, um espírito maligno se apresenta e Deus o permite ser o instrumento julgador, né? O instrumento que irá punir Acabe, sendo um espírito de mentira na boca dos seus falsos profetas. Conexão com o tema das dimensões espirituais. Assim como em Daniel 10, este texto reforça que existe um plano espiritual onde Deus governa acima de todas as entidades. Seres espirituais, bons e maus, operam sob o limite da autoridade divina. O que acontece na Terra, decisões políticas e guerras, são frequentemente o reflexo de decretos estabelecidos no mundo invisível. Comparando a visão de Micaías em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 19 ao 22, com a reunião celestial de Jó, capítulo 1 e 2, encontramos paralelos impressionantes sobre como a teologia do Antigo Testamento enxerga a soberania de Deus e a atuação de seres espirituais. E aí, na apostila aqui está a parte onde tem semelhança, modelo da corte celestial e a reunião de conselho, mas eu não vou ler, eu quero que você leia aí na sua apostila, ele vai mostrar sobre as diferenças do alvo, né? Um dos alvos era apenas Jó, o outro era o rei Acabe, um era para a elevação de Jó, o outro era para a destruição de Acabe, mas para que você possa entender que existe sim um lugar, existe sim um ambiente, uma dimensão espiritual onde os anjos se reúnem com Deus, a presença de Deus vem até eles, não é necessário eles irem até a presença de Deus, principalmente nesse caso onde Satanás foi permitido participar, onde esse espírito maligno foi permitido participar, porque do lugar de onde eles foram expulsos eles não podem mais voltar, mas isso aconteceu tanto num episódio como no outro, por permissão de Deus, porque Deus tinha propósitos. Tanto Satanás como aquele espírito maligno iriam ser usados por Deus com um propósito. Um para exaltar a Jó e o outro para punir Acabe. Quero que você leia a apostila, quero que você faça suas anotações, quero que você, se tiver dúvida, mande aqui nos comentários ou mande no nosso grupo do WhatsApp, que também é um grupo para tirar dúvidas. E espero que você tenha gostado desta primeira aula. Se ficou alguma coisa que você não entendeu, por favor, não deixe de nos procurar, de nos perguntar. E você que está aqui assistindo pela primeira vez, se tiver gostado, dê um like, se inscreva, comente, porque você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. E eu te peço que você, por favor, assista até o final, para que então você venha estar até contribuindo para que esse vídeo possa ser indicado para muito mais pessoas. E se você também quiser, você pode compartilhar com alguém que você acredita que vai gostar deste tema de angelologia. Que Deus abençoe você, que você possa ter bons estudos e até a próxima aula.